E aí, meus caros, amantes da leitura, da cultura, de uma boa conversa. Estamos aqui de novo para falar sobre livros e, como eu combinei, como eu prometi na minha última aventura na literatura, quando falei sobre O Estrangeiro, do Albert Camus, hoje eu vou falar a respeito de um autor que muito provavelmente já visitou a sua timeline, ou pelo menos o seu feed de notícias no Facebook. Você já deve ter visto, ouvido, lido frases ou trechos atribuídos a ele. Alguns são verídicos, outros não, e nada melhor do que ir à obra do autor para descobrir o que é essa coisa avassaladora chamada Caio Fernando Abreu. A minha relação intelectual com esse escritor é muito interessante. E eu não acho que uma fala sobre ele possa ter o efeito que eu quero que tenha, sem contar um pouco essa história, e prometo que vou ser bem rápido. Quando eu estava no ensino médio, eu estava num colégio e numa época anterior à internet, de modo que um jovem mais solitário, poucos amigos, eu usava meus intervalos para ler. E eu estava sentado num banco, lendo um livro chamado Porcos com Asas, de um escritor italiano chamado Eli Radici, que é uma história até um pouco ingênua, né, de adolescentes passando pela fase de transformação da adolescência, e uma professora de literatura, né, viu, comentou, falou: nossa, há quantos anos que eu não vejo alguém lendo Porcos com Asas? Falei: pois é, foi um amigo que me deu esse livro. Falei: tá velhinho? Ela falou: a minha edição é igual à sua. Ela falou: você está gostando? Eu falei: eu tô achando interessante. E então ela perguntou se eu conhecia Charles Bukowski e Caio Fernando Abreu. Eu falei que eu não conhecia nenhum dos dois, anotei o nome dos dois, e ela disse: vendo, né, o livro nas suas mãos, me veio essa ideia, acho que você vai gostar de ler. Eu morava então em São Carlos, uma cidade com poucos recursos, mas que tinha um sebo interessante, que ficava no subsolo não, no porão de um hotel, desses hotéis de centro de cidade. Era um lugar muito charmoso, muito gostoso. Eu adorava passar as minhas tardes lá. E lá, fuçando, não achei Charles Bukowski, fui conhecer Bukowski mais tarde, mas aí comprei esse livrinho aqui, Morangos Mofados, um livro de 1982, e que eu deixo como minha recomendação para que você conheça Caio Fernando Abreu. Não é o primeiro livro dele, né? O Caio estreia nos anos 70, sendo bem rigoroso com o tempo. No final dos anos 60 ele já escreve alguma coisa, tá? Mas digamos que a sua consistência literária surge nos anos 70. O Ovo Apunhalado, por exemplo, que, salvo o maior engano, é de 1977. Esse é um livro de 1982, início dos anos 80. Há uma atmosfera de clamor pela volta da democracia, que estava já planejada, mas todo mundo sabia, era tido e havido que a democracia seria devolvida plena, né, por civis na transição de 84 para 85. O que se discutiu depois, no Diretas Já, é se a eleição do nosso primeiro presidente, que foi, não foi o Sarney, né, foi meu Deus, o avô do Aécio Neves, agora eu fugiu o nome dele, né? Estava com o nome dele na ponta da língua. Enfim,
Ele foi eleito, mas acabou ficando doente e morreu sem poder assumir, e acabamos ficando com o José Sarney, tá? Que curiosamente é membro da Academia Brasileira de Letras. Mas enfim, não falaremos de José Sarney. E nesse clamor, que é ao mesmo tempo um clamor de vida, e não há ainda o fantasma da AIDS, que posteriormente vai se inserir na literatura de Caio Fernando Abreu. E aqui há contos que são extraordinários. Eu não vou comentar os contos, logicamente, até porque a minha ideia não é dar spoiler, mas é talvez estimular o gosto pela leitura, tá? Fazer com que, ajudar pelo menos, né? Fazer com que é tão autoritário, mas ajudar as pessoas a terem uma percepção de que ler é muito bom. E 3 contos me surpreenderam aqui. Um se chama Terça-feira Goda, que na história de 2 rapazes que se conhecem numa festa de carnaval e ficam juntos. É carnaval, então há uma certa liberdade, há uma certa tolerância até certo ponto. Dali eles vão para a praia e fazem amor ou transam, como queiram. É uma cena de uma beleza única, tá? E eu devo dizer que até então, o que eu conhecia de literatura homoerótica no Brasil, tá? Eram cenas de naturalismo. Então, Bom Crioulo, por exemplo, do Adolfo Caminha. Mas em Bom Crioulo, a homossexualidade era tratada de uma forma, como posso dizer, instintiva. Um impulso de uma natureza vista naquele momento como uma natureza deformada. Então, o indivíduo degenerado praticava o ato com alguém do mesmo sexo e aquilo era um chamado da natureza. Era ceder aos impulsos. E havia aí, então, claro, o homoerotismo. A erotização dos corpos, até uma certa caricatura, porque não é, em Bom Crioulo, a ideia, né, do homem negro, grande, né, supostamente muito dotado nas suas faculdades sexuais, se é que vocês me entendem, que toma para si um rapazinho franzino, muito branco, loirinho, de olhos azuis, né, e o toma como sua namorada. E eles têm eles se envolvem de uma forma que sai do controle, principalmente do negro Amaro, tá? Que acaba desenvolvendo um sentimento que não é explorado pelo narrador, que logicamente controlado pelo autor, não quer entrar no campo da homoafetividade. E o que eu encontrei nesse livro, tá? Pela primeira vez na minha experiência como leitor, foi uma cena de homoafetividade. Ou seja, 2 homens desconhecidos, deitados na praia, um olhando para o outro e sentindo algo que vai além do desejo sexual. É um conto de fim trágico, devo dizer. O outro conto que me chamou muito a atenção foi Aqueles Dois, que também pega carona nessas situações cotidianas em que a homossexualidade surge por motivos variados. E eu falo surge, não querendo entrar na discussão se existe ou não existe uma explicação do porquê. Tá? O desejo tem explicação? Creio que não. O sentimento tem explicação? Creio que não. As nossas orientações sexuais são estanques ou transitórias? Não sei. Tá? É um campo em que os mais sensatos dirão: não dá para saber ainda. Talvez um dia dê. Não é ainda o momento. Então, em Aqueles Dois, a história, temos dois homens muito solitários que são colegas de repartição no escritório.
E nas suas solidões, eles acabam se encontrando, acabam encontrando coisas em comum, gostos em comum, vão se aproximando. E nessa aproximação, em que a solidão é constante, não é? Muito bem representada num topos literário, né? Topos literários são situações, cenas, construções que se repetem, muitas vezes dentro da obra de um mesmo autor, outras vezes ultrapassando a fronteira de um autor para o outro, pela via da interdiscursividade literária, da intertextualidade, que é a cena do sujeito fumando, né, num quarto escuro, entra só ali uma luz tênue, né, do neon que sobe da cidade, a cidade fervilhante, né, aqui no alto a solidão. E nesse quase escuro, a pontinha de um cigarro queimando, né, e o sujeito deitado, olhando, né, para essa luz de neon no teto e pensando na solidão. E esses dois personagens se aproximam e surge entre eles uma afetividade. Veja, uma afetividade. O escritório, os outros colegas de repartição, percebem e os dois são demitidos. Tá? Uma situação que o cinema que abordou a temática gay nos anos 80, principalmente nos Estados Unidos, explora muito bem. Não é exatamente relacionado a isso, mas fica a recomendação do filme Filadélfia, tá? Com uma trilha sonora espetacular do Bruce Springsteen e uma atuação que rendeu indicação ao Oscar, e eu não me lembro agora se rendeu o Oscar de fato, a Tom Hanks. Tá? Mas eram tempos muito difíceis. Não digo que nós vivamos hoje tempos fáceis, mas são menos difíceis do que eram antes. O que não deve diminuir o entusiasmo na luta por algo melhor, mas também não deve, aliás, deve, né, nos fazer pensar, poxa, que bom que nós conquistamos tudo que conquistamos. O último conto se chama Sargento Getúlio, e é uma história envolvendo, não é, um rapazinho que vai fazer o teste para o tiro de guerra e acaba sendo seduzido sexualmente. Esse é o conto em que o sexo tem aquela pegada mais naturalista que eu comentei sobre o Bom Crioulo. E o Sargento Getúlio leva o rapazinho, o narrador da história, para um hotel. Tem ali aquele intercurso sexual em que o homem, né, possui o rapaz mais jovem só para se satisfazer, sem se preocupar com a satisfação do outro, e vai embora. Mas aquilo tem sobre o narrador um poder libertador. Tá? Ele entra naquele quarto de hotel, um rapaz perdido, e sai do quarto de hotel em algum outro lugar. Tá? Então, eu creio que o Caio Fernando Abreu tenha conseguido, nesse momento, de uma forma mais contundente em relação aos livros que tinha publicado antes, colocar a sexualidade no lugar da sexualidade, entremeando a sexualidade, o erotismo, não é? A afetividade, que é, do meu ponto de vista, a grande contribuição que ele dá ao que a gente pode chamar da literatura gay brasileira. Essa é uma discussão, a literatura gay no Brasil, bastante acalorada quando ela é feita fora dos círculos intelectuais que a defendem. A minha tese de doutorado foi sobre literatura homoerótica masculina. Então, falar sobre Caio Fernando Abreu, Silviano Santiago, João Gilberto Noll, que foram os 3 autores que eu estudei mais, é algo bem gostoso e tranquilo. Mas o processo, né, porque eu fiz numa instituição em que não tinha essa tradição, e por sorte tive, né, como orientador o querido professor Arnaldo Cortina, que acho que soube enxergar o potencial, né, do meu projeto de pesquisa, mas a instituição em si
não vou dizer que visse com maus olhos, mas tinha uma certa resistência. Eu me lembro de ter colocado no meu projeto o projeto que nós apresentamos, né, para ingresso no programa de pós-graduação, ter feito um elenco de narrativas que demonstravam a existência de uma tradição consistente na abordagem da temática homoerótica ou homoafetiva, ou ora uma, ora outra, convergindo dos anos 80, 70 para frente, não é? Convergindo ambas, que é por isso o meu foco. E num certo ponto do trabalho eu escrevi sobre a relação entre Riobaldo e Diadorim no grande romance Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Provavelmente o romance mais importante da literatura brasileira no século XX inteiro. E, ao final da minha explanação, uma professora da banca de entrevista, a banca avaliadora, elogiou e fez algumas críticas pontuais, formais ao projeto, elogiou alguns pontos e disse, olha, eu só não concordo com isso aqui que você colocou, porque eu estudo Guimarães Rosa há não sei quantos anos, uns 30 anos, não dá? E eu sempre me deparo, né, com pessoas que fazem essa leitura, eu enxergo aqui a homossexualidade, isso aqui é muito mais simbólico. Eu escutei calmamente e perguntei se ela reconhecia a referência, né, porque no meio acadêmico, infelizmente, as nossas ideias, nossas, né, dos mais novos, e eu na época tinha menos de 30 anos, as nossas ideias dependem do lastro de algum outro pensador. E eu perguntei se ela tinha lido a referência de onde eu tinha tirado. E eu acho que ela não leu. Aí ela foi lá e ela viu que eu havia afirmado isso a partir do comentário de uma estudiosa, que era ela mesma. Aí ela desconversou, disse que aquilo era um trabalho... Ela não sabia nem como eu tinha achado aquele trabalho. E eu disse, bom, eu achei na biblioteca. Agora imagine, eu entrei no doutorado em 2008. Naquela época, as pessoas mais usavam a internet do que uma biblioteca. Mas eu fui à biblioteca e encontrei lá um trabalho publicado dela, datilografado, tirei uma cópia xerox e citei com todo o rigor que a ciência manda. E aí ela disse, eu não sei se eu concordo comigo mesma nisso daqui. É ótimo isso, né? Mas ela tem razão, a gente pode mudar de opinião. Aliás, é muito legítimo quando se muda de opinião. Mas, nessa questão, eu acho que ela deveria ficar com a primeira opinião que ela tinha. Talvez mais jovem ela fosse menos contaminada por algum tipo de pudor que não se justifica, que não há problema nenhum, né? Riobaldo é um cangaceiro. Ele não queria ser cangaceiro, mas as circunstâncias o levaram a ser. E ele se torna muito amigo de Reinaldo de Adorim, que nós vamos saber num certo momento que não era bem Reinaldo de Adorim, mas foi criado como menino porque o pai temia criar uma menina entre cangaceiros, entre jagunços. E jagunços, acho que é a palavra mais correta, né? Então, quando o Riobaldo conhece Diadorim, acha que Diadorim é homem. E se apaixona. É uma amizade que vai se intensificando, e de repente o Riobaldo pensa, bom, eu não sei o que é isso aqui que eu sinto, mas eu sinto e vou viver, e para poder viver com o Reinaldo, com o Diadorim, eu preciso acabar com a jagunçagem. E aí é toda a história épica, né, da luta dele contra o Hermógenes para acabar com a jagunçagem, e só no final descobrir, quando o Diadorim está morrendo nos seus braços, desculpa o spoiler, descobri que Diadorim na verdade era uma mulher, tá? Mas o apaixonamento dele foi por um homem. Ou será que é indiferente? A magia da literatura é essa.
é nos fazer transitar por lugares de reflexão que em outros momentos nós não imaginaríamos poder transitar. Então deixo como indicação esse livrinho aqui. Hoje vocês encontram uma edição muito legal. Não está fácil aqui. Não está fácil. Que é a edição dos contos completos do Caio Fernando, uma capa mais bonita, né? Essa aqui é da saudosa editora brasiliense, fundada por Monteiro Lobato. E nos anos 70, 80, lançou essa série, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui embaixo, chamada Série Cantadas Literárias, que só publicou coisas maravilhosas. Tá? Devo dizer que sinto falta de selos editoriais dessa qualidade no Brasil. E não vou comentar, mas vou deixar para vocês pensarem um pouquinho esse outro livrinho aqui, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Eu acho que o momento alto da poética ou da poiesis em Caio Fernando Abreu é o conto Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, de uma beleza extraordinária. Eu acho que ele toca ali no terreno em que habitou Guimarães Rosa, em que habitou Clarice Lispector, em que habita Mia Couto, tá? Mas é um conto que tem que ser sentido. É muito difícil interpretar a metáfora dos dragões sem um contexto que, creio eu, fica muito por conta do leitor. Destaco 2 contos para vocês, né, não perderem. Além de Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, Linda, Uma História Horrível. Desculpem, não é Covid, é só alergia. Linda, Uma História Horrível, que tem a ver com a temática do HIV e posteriormente AIDS. E Pequeno Monstro, que tem a ver com as transformações do adolescente e a descoberta da sexualidade. Uma leitura intensa, que vai colocar você em contato com o universo de um escritor extraordinário. E deixo para uma próxima ocasião a nossa conversa sobre Charles Bukowski. Tudo bem? Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido interessante e a gente se vê na próxima. Grande abraço a todos.